Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui com a América Responde. Hoje com o Dr. Thiago Campagnoli. Doutor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Gostaria de se apresentar? Eu sou o Dr. Thiago Campagnoli, eu sou reumatologista, prestador de serviços aqui no Hospital América e estamos aqui para tirar algumas dúvidas sobre a especialidade e sobre algumas das principais doenças da reumatologia. Ótimo, doutor. Começando pela principal, quais as doenças que o reumatologista trata? A reumatologia trata de doenças principalmente que causam dores e alguns acometimentos das articulações. As principais doenças que a gente trata acometem articulações, músculos, tendões, então tem nesse âmbito de todas as doenças temos a artrose, que ataca mais as articulações, as tendinites, que atacam mais os tendões, as entesites, que são as inserções dos tendões nos ossos, temos também as bursites, muitas coisas que se confundem com a especialidade de ortopedia, mas o reumatologista é um cara mais clínico, que trata das doenças com medicações e algumas outras orientações que não parte para a parte cirúrgica. Outras doenças que a gente trata são as doenças relacionadas ao sistema imunológico. Daí são doenças que podem acometer qualquer órgão ou tecido do corpo, como uma doença bem conhecida que é o lúpus eritematoso sistêmico, que ataca a pele, pode atacar rim, pulmão, coração. Temos várias outras doenças autoimunes, como as artrites, a artrite reumatoide, a psoríase. Então, o reumatologista, a gente tem praticamente mais de 200 doenças que a gente pode fazer diagnóstico e tratamento adequado para cada uma delas. Muito bom. Doutor, a gente vai começar então pela artrose. O que é a artrose e as causas da artrose? A artrose, ou osteoartrose, ou para outros osteoartrite, é uma condição que praticamente todos nós podemos ter dependendo da quantidade de vida, de anos de vida que a gente vai ter. É uma doença degenerativa, então ela acontece com o passar da idade por causa do desgaste que acontece na cartilagem ou nas outras estruturas próximo das articulações. Esse desgaste vai causando dor pelas lesões, fissuras e até inflamações, e com o tempo a artrose ela pode causar limitações e até dificuldade de andar, dependendo se pegar joelho, quadril, as mãos também, se pegar, tem dificuldades até de segurar algumas coisas e das atividades diárias simples do dia a dia. Então a artrose, na verdade, ela não tem muitas causas, é uma coisa que acontece com o tempo. Lógico que tem algumas coisas que podem predispor essa artrose a acontecer até em idades de pessoas mais jovens. Se você usar mal a mão, um trabalho de esforço repetitivo, ficar muito tempo em pé, ou até esportistas que são de alto rendimento, eles podem ter essas condições por causa de exigir muito das articulações. Então ela não é uma doença exclusiva de idosos? Não, ela pode acontecer em qualquer idade. O mais comum é acontecer em pessoas mais idosas, por causa da idade e dos desgastes que acontecem das doenças degenerativas. E como saber se você pode estar com artrose? Então, primeira coisa, o principal sintoma é dor. Então, provavelmente o paciente vai nos procurar por ter dor em algum lugar. Então, por exemplo, se o paciente tem uma dor no joelho especificamente, ele vai procurar, às vezes, o ortopedista inicialmente. A gente vai ter que fazer vários exames, pode ser exames laboratoriais e de imagem. Daí, a partir dos exames, a gente consegue fazer o diagnóstico e tentar iniciar um tratamento para que essa condição não progrida e não tenha limitações no futuro. E quais seriam os tratamentos realizados? A artrose, a gente tem tratamentos medicamentosos e outras coisas que a gente tem que fazer para ajudar. Na artrose, temos medicamentos que ajudam a evitar a progressão, os medicamentos que atuam aí na cartilagem e atuam até na reposição de alguns elementos que podem faltar com a decorrência da idade.
Temos medicações anti-inflamatórias que ajudam a diminuir a inflamação, com alguns casos de dor e mais avançados. Temos medicamentos que atuam na dor, os analgésicos, medicamentos que também atuam na dor neuropática, de nervo, que está relacionado a toda a alteração estrutural das articulações. E além dos medicamentos, tem várias coisas que a gente tem que fazer para essa doença não ter progressão. Se a gente estiver acima do peso, você vai ter mais carga em quadril e joelho, o desgaste vai ser mais acelerado, então você tem que estar dentro do peso. Se você tem deficiência de alguma coisa, de proteína, de alguma vitamina, é importante que você tenha uma dieta adequada para não acontecer uma progressão mais acelerada. E temos também, para ajuda no alívio de dor, a gente às vezes faz a fisioterapia, não só para o alívio de dor, mas para fortalecimentos musculares, porque quanto mais forte a musculatura, mais difícil também da articulação ter instabilidade e ajudar nesse desgaste ser mais rápido. Temos outras possibilidades de fazer alguma acupuntura ajuda na dor, algumas outras atividades que podem ajudar, como hidroterapia, daí ajuda na perda de peso, em toda a movimentação das articulações, que vai ajudar essa doença não progredir. Caso você tenha uma progressão acentuada e todas essas coisas que a gente fez não está resolvendo, a gente parte para fazer algum procedimento cirúrgico, que seria em último caso. Daí podemos fazer artroscopia para fazer alguma limpeza de alguma estrutura que estiver defeituosa na articulação, podemos até cortar um pedaço do osso e fazer a osteotomia. E por último caso, fazer a troca da articulação, que é a tal da colocação da prótese, né? Que é tudo de metal, daí você substituiria a articulação totalmente. Legal, doutor, a gente tem uma pergunta da Carolina Serra. Se é verdade que a anemia falciforme traz dores nas juntas e é preciso ter acompanhamento com o reumatologista. Então, a anemia falciforme, quando a hemácia entra às vezes nos pequenos vasos, que mais dentro do osso, até dentro da cartilagem, pode acontecer uma pequena necrose ou até inflamação. Então, por esse motivo que a anemia falciforme pode dar dor articular ou até dor óssea, que são dores bem intensas por causa dessa modificação da hemácia, por causa ela muda toda a forma dela e ela meio que entope o vaso. Então, tem que acompanhar com o hematologista, e se essas crises de dor da anemia falciforme se acontecerem com muita frequência, é interessante acompanhar com o reumatologista para ajudar no tratamento conjunto aí das dores articulares. Entendi. Doutor, esse mês é o mês da conscientização sobre a fibromialgia. O que é a fibromialgia e quais as causas da fibromialgia? Então, a fibromialgia é uma doença bem controversa. Ela é uma doença que dá dor articular e muscular por todo o corpo. Ela é diagnosticada através dessa dor está durando mais do que 6 meses. Ela não localiza, geralmente ela dói tudo. A gente faz exames relacionados a outras doenças, na verdade, porque ela é um diagnóstico de exclusão. Então a gente investiga doenças outras reumatológicas, como artrose, artrite, as doenças inflamatórias, autoimunes, porque geralmente essas doenças, quando não existem, daí o diagnóstico vai ser feito da fibromialgia. Ela pode vir associada a essas outras doenças, daí o diagnóstico é mais complicado. Primeiro a gente tem que tratar, por exemplo, uma artrite reumatoide, controlar a doença articular autoimune inflamatória. Se tiver tudo bem e ainda a dor permanecer, seria uma fibromialgia secundária à doença também. E quais os pontos de dor da fibromialgia? Então, quando a gente inicia o cuidado, o tratamento da fibromialgia, a gente avalia alguns pontos característicos que a gente aperta no corpo dos pacientes para ver que eles são pontos que a gente faz uma devida pressão e dá uma dor geralmente quase generalizada, uma dor bem intensa. Não é aquela dor de se apertar um pouquinho, não, é uma dor que
A pessoa até, tem algumas aqui até choram de tanta dor que sente. Então daí a gente tem alguns pontos na região anterior do tórax, posterior, pescoço, braço e pernas que a gente aperta para fazer até o acompanhamento. Geralmente numa crise que a gente fala, todos os pontos estão dolorosos. Depois de iniciado o tratamento, às vezes ficam menos pontos ou até eles não ficam mais dolorosos. E existe tratamento, até mesmo cura da fibromialgia? Existe. Tratamento, como é uma doença que envolve muito dor mais muscular, neurológica, geralmente os medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, corticosteroides não resolvem muito essa dor. Então, o tratamento são remédios que mais atuam nos neurotransmissores dos neurônios mesmo, porque como a dor é mais neurológica, você tem que usar geralmente medicamentos antidepressivos, medicamentos que atuam em dores de nervos, neuropáticas, só que o medicamento não é tudo. A doença, na verdade, como ela tem todo esse âmbito relacionado a nervo e até que o emocional piora um pouquinho, a gente tem que fazer outras atividades prazerosas que atuam nesses neurotransmissores. Então, o tratamento, o segredo maior é fazer atividade física, fazer atividades prazerosas que você gosta de fazer no dia a dia, exercícios, geralmente os aeróbicos são melhores, alongamentos, e os de peso, de musculação não são tão indicados, que podem até piorar um pouquinho mais a dor. Além do exercício, tudo envolve a mesma coisa que todas as doenças, né? Você tem que estar com um bom controle de peso, uma boa dieta, mas nada de alimentação influencia tanto nas dores da fibromialgia. Passando para outro assunto, doutor, a osteoporose. O que é a osteoporose e o que pode causar a osteoporose? Então, a osteoporose tem que saber diferenciar bem da osteoartrose, né? A osteoporose acontece por causa do enfraquecimento dos ossos. Então, você tem enfraquecimento de toda a matriz óssea, que tem predisposição a ter mais riscos de fraturas. Tem várias condições que causam osteoporose. Então, assim, tem causas, por exemplo, pessoas mais magrinhas, brancas, de baixa estatura, tem mais risco de ter osteoporose, daí, independente da idade. Pessoas que bebem e fumam muito também, essas substâncias tiram mais cálcio do osso e predispõem à osteoporose. Então não é uma doença só de mulher pós-menopausa por causa da falta dos hormônios. Pode acontecer em qualquer pessoa, inclusive nos homens. E pessoas de muita idade, acima dos 70 anos, também têm mais risco de ter osteoporose. Outra questão importante de ter osteoporose é ter um aporte importante na dieta de cálcio. Hoje, que está muito em evidência também, é a tal da vitamina D. As duas substâncias associadas a todo o seu metabolismo ajudam no fortalecimento ósseo. Outras causas secundárias são mesmo as doenças reumatológicas, essas doenças inflamatórias, dolorosas, crônicas, autoimunes também retiram mais cálcio dos ossos. Outras causas que podem acontecer e predispor até a osteoporose em gente muito jovem é algum uso de medicamentos. Os corticosteroides, anticoagulantes, até remédios no tratamento da epilepsia ajudam a diminuir a massa óssea. Então, não é só gente mais velha que tem que procurar o atendimento. Geralmente a gente tem que procurar o atendimento para buscar a osteoporose se você já tiver uma fratura sem explicação ou acontecer alguma dor aí que você procure outros exames e não encontre nada, daí tem que pesquisar a osteoporose. E quem tem osteoporose sente muita dor? Então, é uma doença silenciosa. Geralmente as pessoas não sentem dor. Começam a ter dor se existir fraturas. Então, assim, as regiões que temos mais fraturas é braço, costela, fêmur e coluna. Geralmente braço e fêmur e costelas, a dor é bem intensa quando quebra. A coluna pode ser aquela dorzinha leve na coluna lombar, que as vértebras vão achatando por pequenas fraturas, que geralmente
e quando a gente solicita alguns exames de imagem, como o raio-x, por exemplo, às vezes a gente nem consegue ver esse processo. Aí teria que ter alguns exames mais detalhados para tirar essa dúvida. E quando que a osteoporose é grave? Então é grave quando você está tendo muita fratura. Às vezes você até inicia o tratamento da osteoporose e aquela medicação não deu resultado. Daí você tem fratura por qualquer coisa. Aquela história de cair e quebrar o fêmur, não. Às vezes pode ser até o contrário. Você quebra o fêmur primeiro e depois você cai. Então tem que tomar cuidado que nesses casos já é uma osteoporose grave. Às vezes até se faz alguns exames para complementar o diagnóstico e eles não mostram essa fragilidade. Daí você tem que tratar com mais intensidade essa fragilidade para não acontecer novas fraturas. Que as fraturas, por exemplo, de um fêmur, de uma coluna, pode te causar limitações e em alguns casos até a pessoa morrer por causa disso, por causa de outros motivos e de ficar acamada, né? E ela tem cura? Então, a osteoporose, cura não tem, mas com o tratamento a gente tem uma boa melhora, um fortalecimento ósseo que a gente consegue evitar que aconteçam fraturas. Então a gente considera que a osteoporose tem controle, não cura. Mas se você fizer tudo, as coisas adequadas, dificilmente você vai ter alguma complicação por causa da doença. E ela tem alguma questão hereditária? Sim, a osteoporose, quando a gente tem história familiar de pessoas que têm osteoporose ou até fraturas por fragilidade, os filhas desses pacientes têm mais risco de ter osteoporose. Outra coisa hereditária, e que algumas raças, como a raça dos asiáticos, tem mais predisposição também a ter osteoporose, independente se tem história na família ou não. Passando para outra doença, doutor, a artrite. O que é a artrite? Qual é a diferença para a artrose? Então, a artrite é uma coisa mais aguda. A gente tem uma dor articular com um processo inflamatório intenso, então a articulação fica bem inchada, vermelha, quente, e não é uma coisa que vai acontecendo por causa de uma alteração que vai decorrendo com o tempo. Ela pode acontecer, hoje eu estou bem e no outro dia eu acordo com uma artrite. Tem várias doenças que causam artrite. Então a diferença em relação à artrose, porque a artrose é uma doença degenerativa que acontece por causa do desgaste articular, a artrite é bem mais intensa, é um quadro que até se você não tratar rapidamente, você pode ter uma sequela e uma destruição articular definitiva. E quais são os tipos de artrite? Olha, isso que a gente estava falando, tem vários tipos. Tem desde as artrites relacionadas a processos infecciosos, então tem artrite por causa de uma bactéria, de um fungo, de tuberculose. Temos as artrites até reacionais ou reativas, que você tem a infecção, daí por acaso acontece um erro no sistema imunológico, que você tenta atacar a infecção e se acaba atacando junto às articulações. Essas são as artrites reacionais reativas. Temos as artrites de causa de doenças autoimunes também, artrite reumatoide, a artrite da psoríase, que é a artrite psoriásica, a artrite relacionada à doença do lúpus eritematoso sistêmico. Então tem vários tipos de artrite. Outra artrite que também é bem comum, que é a artrite relacionada ao depósito de ácido úrico, que é a gota, que é muito comum mais em homens, né? Então temos a artrite para todo gosto, para todo mundo. E o que mais evidencia a artrite seria esse inchaço das juntas? Sim, o que mais evidencia é o inchaço, pode pegar qualquer idade mesmo, porque tem até artrite idiopática juvenil, que pode pegar até criança de bebê, então é bem evidente a artrite, né? Em criança até é interessante, porque a criança não costuma reclamar muito de dor, mas ela está mancando, ela não consegue andar direito, não brinca direito, às vezes está chorosa, então é bem diferente da artrose, né? Ela não provoca tanta dor. Ela não provoca tanta dor. Provoca. Só que a criança não reclama muito. Então, a diferença disso, o que mais evidencia a artrite é o inchaço, a dor, o calor, né?
que é uma coisa bem mais intensa que a gente... E também a causa mais aguda, ela começa mais rápido. Né? Doutor, uma última pergunta de uma pessoa, a Silmara Teixeira, ela perguntou sobre a cirurgia para artrose no joelho. Mesmo você ter feito a cirurgia de artrose no joelho, você pode voltar a ter que fazer novas cirurgias? Sim, então a artrose, como a gente já tinha falado anteriormente, ela causa o desgaste articular. Então, se tudo não deu certo, a gente parte a fazer procedimentos cirúrgicos. No joelho, por exemplo, fez todo o tratamento clínico, todas as orientações, seguiu direitinho. Às vezes a gente pode partir mão para fazer uma artroscopia inicialmente. Faz uma limpeza, às vezes a pessoa melhora e fica bem. Mas se ela não se cuidar, não tomar todos os cuidados, ela pode evoluir para mais desgaste ainda, como é uma doença degenerativa progressiva. Ela pode vir ter que cortar um pedaço do osso, que é a osteotomia, e pode até colocar prótese. Mas todas essas etapas, a gente tem que fazer todas as etapas anteriores, porque se fizer a cirurgia e esquecer do problema, o negócio pode continuar progredindo. Né? Agora, mais uma pergunta, doutor, que fizeram é sobre artrite e artrose. Elas também podem ser hereditárias? A artrose tem algumas que são bem hereditárias, que é mais comum de acontecer. Não que o familiar tem, você vai ter, mas aumenta o seu risco. A osteoartrite de mãos, que são aqueles caroções que aparecem na mão e não entorta tanto, mas dá muita dor, é muito hereditário. Coluna também é. Aqueles bico de papagaio, que é o termo popular, que na verdade são os osteófitos, crescimento ósseo e gruda todas as vértebras, esse também é bem hereditário. Joelho e quadril, mais ou menos. Quadril, quando está relacionado ao sexo masculino, também é hereditário. Joelho é mais comum em mulher, mas não é tão hereditário assim não. Entendi. Doutor, chegamos ao fim da nossa transmissão. Doutor, deseja acrescentar mais alguma coisa? Eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre a reumatologia, algumas das principais doenças e tirar algumas dúvidas dos pacientes. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Até a próxima.